ao nosso Pé de Ouvido. Esta semana o governo anuncia um PAC, um novo PAC, com bilhões aí para os próximos anos. Importante que esses recursos venham para, principalmente, superar aquelas obras inacabadas que estão pelo Brasil afora. São muitas, dezenas, centenas de obras inacabadas que precisam de uma resposta. Há diversos projetos em andamento de infraestrutura pelo país, como exemplo o Canal do Sertão. Ele precisa encerrar a sua finalização de um projeto que terá que ser definido amanhã o que fazer efetivamente com o Canal do Sertão em termos de agricultura, da utilização de água para o consumo humano, enfim, obras que estão em andamento pelo país afora, que é preciso o governo priorizar o fechamento dessas obras para que elas não se prolonguem durante anos e anos e a gente não tenha a resposta que a população imagina. Nós hoje vamos falar de algo que também tem muito a ver assim, com o próprio Canal do Sertão. Por quê? Porque há projetos de segmentos da sociedade que desejam ter a utilização da água para favorecer diversos setores. E a apicultura pode ser um projeto que se utilize do Canal do Sertão para favorecer este segmento tão importante para a economia e importante para a inovação de novos negócios com sustentabilidade. Eu estou com o presidente da Unipropolis, o Mário Agra, que é agrônomo, e vai falar, e nós vamos começar, né, Mário, sobre essa questão desses projetos que você tem. O que representa a Unipropolis? Bom, na verdade, primeiro agradecer o convite, Regis, e dizer que é uma satisfação a gente estar falando sobre um setor que tem uma certa dificuldade de ser compreendido como uma alternativa econômica, né? A apicultura sempre foi tratada durante talvez alguns séculos, como uma coisa secundária, né? A agricultura brasileira, né, ela sempre tratou outras, a soja, tratou a parte de grãos, da agricultura de produção de proteína animal, né? Mas a apicultura sempre foi tratada com certa distância, com exceção da Ásia, né? Que sempre teve uma atenção especial por uma questão cultural, né? Você pode dizer assim que tanto a América como um todo e a Europa tem dado um certo avanço nessa questão da apicultura e meliponicultura nos países. Aqui no Brasil, se a gente pegar praticamente os últimos 20, 30 anos, essa área tem tido um crescimento imenso. Hoje o Brasil já tem uma produção que se aproxima de 50 mil toneladas. É uma coisa já significativa, né? Sim, bastante Mas a gente significativa. perdia aqui na América do Sul, a gente perdia, né? Acho que para A Argentina, Argentina. ainda continuamos perdendo. A Argentina ainda então a Argentina ainda é um grande produtor. Você tem hoje uma grande referência à China, né? E também a Argentina como um grande produtor no caso do mel. Do próprio já é uma coisa diferente, né? Nós temos hoje o Brasil expandindo bastante essa questão da produção de própolis e especificamente a situação de Minas Gerais, que hoje já só para a Ásia eles ultrapassam as 130 toneladas ano, só para a Ásia, né? Fora a Europa e a América, principalmente a América do Norte. Então eles já têm uma exportação assim, bastante considerável. E no Brasil o consumo de própolis tem avançado bastante, assim como de mel. Então a gente, assim, é uma nova cadeia produtiva que pode ter um crescimento que está bem acima da média da maioria das outras culturas no país. Muito bem, porque geralmente quando se fala de abelha, fala-se mais do mel, né? E vamos começar, inclusive, ver essa questão pelo mundo afora. O mel tem sido utilizado até por apicultores que utilizam
as suas comércios para ajudar a agricultura, né? Nas culturas bem sazonais. Isso tem sido feito pelo mundo afora, transportadores de colmeias, vira até motivo de piada, né? Quando encontra o guarda, ele solta as colmeias e tal, né? Então, mas essa questão do mel, hoje, o Brasil tende a avançar mais na região Nordeste. Como é que dá essa questão da cadeia do mel de abelha? O Nordeste ele pode ter, apesar de ainda não ser, né, assim, ainda precisa avançar muito a divisão Nordeste pelo potencial que tem, mas a gente pode dizer, sem medo de errar, que ele vem crescendo bastante. É tanto que o Piauí está aí, possivelmente é o terceiro estado com maior produção de mel do país. O Ceará cresceu muito, a Bahia cresceu muito, né? E até o Rio Grande do Norte, que no passado, Regis, em 1999, nós iniciamos o primeiro programa estadual de apicultura. Era um programa... No Rio Grande do Norte? Não, estou dizendo aqui em Alagoas. Começamos, naquela época eu fui secretário de Agricultura, e nós iniciamos aqui um programa estadual. Mas, para nossa surpresa, naquele período, o Rio Grande do Norte era bem menor do que nós, né? E, por incrível que pareça, a atenção governamental dada ao Rio Grande do Norte faz com que o Rio Grande do Norte hoje tenha uma cadeia produtiva e uma produção dos produtos apícolas e melícolas hoje 15, 20 vezes mais do que o estado de Alagoas. Nesse período de 99 para cá, dá cerca de 24 anos, né? Sim. Então, mas a questão do próprio Piauí também, vizinho, que tem domina essa área, né? Piauí já é uma... Consolidou esse. Picos é o referencial. Tipo o país inteiro, né, Mário? Picos hoje já produz cerca de 7 mil toneladas de mel, só de mel por ano. Isso significa alguns caminhões por dia, né? Então, é uma produção, estou dizendo, caminhões, Scanias. Não, uma coisa que também não beneficia o Nordeste. Parece que muito mel sai daqui para ser exportado por Santa Catarina, por outros estados do Sul. Essa migração que sofre, ela sofre várias modificações. Por exemplo, se você pegar as exportações de alguns estados, você vai ver que ela é bem maior do que sua produção, né? Você pegar, vamos supor, um determinado estado. Então, geralmente são empresas de médio a grande porte que compram de outros estados, inclusive da região Nordeste, e tentam exportar, né? São Paulo é mestre nisso, né? A exportação de São Paulo é muito grande. Eu conheci no passado uma empresa em São Paulo que ela é uma coisa monstruosa, a quantidade de... Aqui no Ceará também já cresceu bastante. Por exemplo, o Odério foi um produtor, né, que eu acho que ele sozinho produz bem mais do que todo o estado de Alagoas e exporta mel orgânico para a Alemanha. Mas isso leva à desvantagem, né, o Nordeste nessa questão. Na hora que ela repassa para um outro estado que é apenas repassador também desse produto para o exterior, né? Mas veja, no estado de Alagoas, no passado, ela tinha aí praticamente só uma, duas empresas. Talvez, não sei nem se naquele tempo já tinha CIF, podia ter CIF, mas mesmo que tivesse CIF, era talvez uma só. Hoje já tem várias, né? Aqui em Alagoas, empresas, inclusive de médio para grande. Com um referencial importante. Que já exporta... Reconhecido pelo... Sim. Então, já tem 5 empresas com CIF e algumas delas com CIF internacional, que já tem escritórios, além de ter escritório no centro do país, mas tem escritórios em outros países, já empresas daqui do estado de Alagoas. E nós temos condições de aumentar essa produção? Qual é o gargalo nisso tudo? Olha, hoje tem vários gargalos, né? Um deles é a parte que precisa dar uma grande ajuda, é a parte do comércio, né? A parte comercial.
E você sabe que tem alguns gargalos aí que precisa ter uma contribuição maior do poder público, e isso vai trazer uma grande contribuição, que é a questão da oscilação de preço, né? Essa questão, por exemplo, o governo federal, em determinado momento, ele praticamente deixou de fazer a formação de estoque, né, no Brasil. E o que é que acontece? Quando você faz isso numa economia, ou seja, um produto, seja ele qual for, ele pode ficar vulnerável à oscilação daquele velho ditado que é uma enganação besta, a lei da oferta e da procura. Alguns se enganam com isso. E, na verdade, você vê o produto a nível de produtor, né, chegar a um preço, a metade do preço em determinados momentos do ano, né? E o cara lá apertado, agoniado, precisando de dinheiro, querendo vender, e os caras compram pela metade do preço. E o mercado na prateleira não modifica nada. Porque se dissesse, não, houve uma diminuição do preço, mas o mercado na prateleira ele modifica, entendeu? O governo já saiu há muito tempo, ser regulador fica difícil para uma posição estatal, né? Mas talvez o sistema cooperativado, a garantia do estoque, o que poderia melhorar com o apoio governamental nessa linha? Não, olha, a Conab, por exemplo, ela deu uma grande contribuição no Brasil na formação de estoque de grandes produtos, que vai dos grãos, Sim, né, como sim. diversos outros. Isso poderia ser também na cadeia do mel. Pode ser na cadeia do mel, porque é um produto não é perecível, né? Não é perecível. Do mel, da própria... Estoque, né? Então, a cadeia produtiva da apicultura e meliponicultura, ela pode ter formação de estoque sem grandes problemas, porque, como eu disse, não é a fruticultura, porque a fruticultura você não dá nem muito tempo de você fazer a formação de estoque. Perde o produto. Perde o produto. É. Mas grão não, grão você pode passar um ano, até tem mais de um ano, né? E mel não se fala, mel dura décadas, pode durar, né, se eles não tiverem ter essa vantagem. Então, essa questão da formação, o que a Conab fez no passado, se ela volta a fazer, e que essa é uma previsão, inclusive a perspectiva que a gente está tendo aqui, a Conab volta a ter nos seus armazéns, de novo, voltar à formação de estoque para estabelecer esse preço, isso ajuda bastante e evita com que aqueles poderosos consigam fazer a prática de sacrificar a agricultura, aqueles produtores menores. Definir o preço para quem está com a corda no pescoço. Sim. Essa é uma prática constante que se dá em vários setores da economia, mas a apicultura não foge disso também. Está entendendo? Ontem mesmo, desde ontem que a gente faz um debate interno de apicultores sobre essa linha, e eu colocando, olha, não dá para permanecer com setores de alguns empresários que ficam sabendo de que a pessoa está com estoque grande e coincidindo com a produção de outros países e a diminuição das compras. O cara tem informação, o próprio próprio produtor vai estocando o seu produto. E aí, quando alguns setores sabem que o cara está com um grande estoque, ele vai quer dizer, colocar o preço lá embaixo para tentar comprar, o cara está enforcado, enfim, esse tipo de prática nós temos que suspender. E aí eu estou dizendo, aí é mais uma atribuição do governo federal, nessa coisa que pode ajudar bastante. A organização dos produtores, essa ideia da própria associação, isso não fortalece também? Demais. O problema é que nós também temos um outro problema, que precisamos investir muito na educação coletiva, né? A maioria, se a gente pegar historicamente, eu passei boa parte da minha atividade como profissional no poder público nessa área associativa. Então, eu fui do Departamento de Cooperativismo do Estado, da Secretaria de Agricultura,
e via como acontecia, né, nas próprias cooperativas. Tivemos muitos problemas em vários municípios, né? Muitas cooperativas fecharam. Enfim, também precisamos, assim como a gente precisa investir na educação formal, né? Essa experiência de formação na educação cooperativista, que é uma sociedade coletiva, enfim, é uma coisa que precisa ter uma atenção. E eu acho que é saída. É a saída. É o cooperativismo, Sim, associativismo. sim. Então, que o cooperativismo, quando ele tem dado certo, ele vira uma empresa. A sua estrutura não é administrada pelos sócios. Eles delegam essa função Sim. com conselhos de fiscalização, para evitar que o sócio A ou B resolva achar que a cooperativa é dele, não dos sócios. Né? Né? Talvez essa cultura que precisa ser superada. Sim, exatamente. Eu tive, por exemplo, naquele período que eu falei que nós tínhamos na estrutura de governo, na Secretaria de Agricultura, por exemplo, era um órgão, uma estrutura que acompanhava as cooperativas no Estado, e eu me lembro que em determinado momento, quando precisou fazer intervenção, repare, situação com nível de disputa interna ferrenha. Eu acompanhei isso em diversas cooperativas no Estado. Todos os sistemas associativos, se adotar um sistema profissional de gestão, porque tudo é um problema de gestão. Sim. Se não é uma gestão que puxe para um grupo de sócio ou outro, você vai caminhar para uma situação de intervenção dessa natureza. Sim. Né? Então, esse é um passo também, o sistema associado, de fortalecer esse setor que tem começado a dar resultados em Alagoas. Se você fala que tem algumas empresas já funcionando com essa linha, com essa visão empresarial, já ocupando espaço internacional, isso significa que mais uma década nós consolidamos isso. Pode ser também. Isso não é do dia para a noite. Não. Eu também tenho a mesma visão que você tem. Eu acho que nós temos uma perspectiva assim muito boa. Eu vou pegar 2 exemplos aqui. A região litorânea, nós temos uma situação atípica do mundo inteiro. Nós temos um produto oriundo, por exemplo, da apicultura, que é a própolis vermelha. Ela produz própolis vermelha, você pode produzir do Rio de Janeiro à Califórnia e toda a costa oeste da África. Porém, quando você começa, atravessa o São Francisco, de lá para cá, atravessa o São Francisco e chega em Piaçabuçu, né, até Maragogi, a nossa própolis é muito, mas muito diferente do que tem no país inteiro, o que tem no mundo inteiro. Então, a nossa própolis, ela tem uma riqueza de produtos, né? E ela tem 4 substâncias, né? Que são as isoflavononas, que só tem nela. Só tem nessa. Está provado cientificamente, tem pesquisa. Né? Essa é uma afirmação assim que ainda carece de confirmação. Não, nós temos aqui a indicação geográfica, que ela é confirmada por todas as universidades aqui do estado de Alagoas. Ela é confirmada pela USP e ela é confirmada essa mesma linha pela Universidade da Califórnia. Então, esse estudo é que diz que nós temos uma própolis muito diferenciada do que se tem no mundo. É tanto que nós temos a indicação geográfica de origem e somos a única que está funcionando no momento no mundo com registro de origem. Você pode ter, por exemplo, sabemos da existência da indicação geográfica da própolis verde de Minas, mas ela não está em funcionamento ainda. Assim como nós sabemos... Ele não tem indicação, a própolis verde de Minas. Ela já está no mercado nacional. Bem antes da vermelha. Estado. Sim, bem antes da vermelha. Ela é muito mais antiga do que nós. Mas não tem indicação geográfica. Como, por exemplo, o queijo da canastra, né? Sim. Ele já tem um indicativo em prêmios internacionais. Me parece no México também já tem uma indicação geográfica de uma própolis. E porque a questão da coloração... Está provado, nós temos diversos tipos de própolis, Mário? Tem, no mundo inteiro são várias. Aqui no Brasil
somos 13 registradas. Nós somos a última de registro no Brasil. A nossa própolis vermelha, ela tem essa indicação geográfica, mas, por exemplo, ela foi a última que foi classificada, é a 13ª própolis com registro no Brasil. Eu estou falando de classificação, né? Eu estou dizendo de indicação geográfica, é a única, até agora, como referência de indicação geográfica de origem. Então, isso, para o mercado, principalmente o mercado internacional, é uma grande referência, porque o povo... E essa indicação geográfica, ela é problemática para o produtor conseguir? Não, porque, na verdade, como ela está em indicação, que foi uma regulamentação dos órgãos aqui no país, então, na medida que se estabeleceu, se definiu para ter essa regulamentação, tem um dado interessante, é de que não precisa, você precisa só comprovar através de laboratório se essa própolis veio dos manguezais de Alagoas ou se essa própolis veio de um manguezais de Pernambuco, de Sergipe, da Bahia, do Rio, ou seja, lá de onde é que for. Pela uma análise que é feita pelo laboratório, pela Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, o departamento, ele com uma análise, tem equipamentos que não custa barato, é caro, mas a UFAL tem. A UFAL já tem. Também fez essa pesquisa. Sim, a UFAL, a UNCISAL, né, a UNEAM. Tem credibilidade internacional. Lógico, A pergunta é porque o cidadão precisa saber, né? Não, a USP também se envolveu. A USP, a Exalc é considerada assim, a grande referência no Brasil de escola de agronomia do país. Então, a Exalc foi a primeira universidade, a primeira escola de agronomia do Brasil, e a Exalc tem uma equipe hoje monumental, que ela terminou fazendo parte hoje da USP, e tem uma equipe em janeiro, logo no início de janeiro, inclusive você acompanhou, nós trouxemos aqui só lá da Exalc 3 pesquisadores, um na área de biologia, outro na área da química e outro agrônomo. Isso é bom falar, porque geralmente entra um pouco a questão do mel com o folclore do pescador, da conversa de pescador, né? Havia muito isso no folclore do sujeito que vendia mel, o meu mel é puro, se fabrica outro, lá em casa. Lá em casa, Então, é uma coisa que precisa preocupação. Hoje... O mel foi, por muito tempo, colocado em dúvida, né? Sempre que a pessoa... Não, muito tempo não, até hoje. Vendia de porta em porta, na cestinha, né? Com a rolha era um sabugo de milho. Isso. E às vezes ainda botava uma ou duas abelhas dentro para dizer, isso é verdadeiro. Então, quer dizer, romper toda essa cultura, né, é um processo. E demora, viu? Porque até hoje ainda existe, se tem um produto que esses produtos das abelhas, que ainda existe muita desconfiança, assim como o leite, né? Existe produto mais questionado que o leite. O leite, alguns produtos entraram nessa rota aí, e foi uma coisa desgastante ao longo dos anos. Né? O leite também sofreu muito. Tinha até uma história famosa. Da água no leite. O cara tirando da vaca e a mangueira enchendo. E tinha uma brincadeira que se dizia assim, quantas piabas você encontrou dentro do leite? Entendeu? Então, essa questão de alguns produtos, essa importância de você ter um sistema de controle via os órgãos públicos, isso facilita. Por exemplo, a auditoria feita hoje, atualmente, pelo Ministério da Agricultura é muito rígida, entendeu? Para quem tem CIF, o CIA também, o SIM também, mas eu estou dando um exemplo aqui de CIF, que uma coisa que pode ser secundária e não observada por praticamente ninguém, é motivo de você dar um prazo ou então interditar, né? Uma coisa que é muito rígido o controle. Sim, mas isso também já ocorreu, ainda ocorre muito com os produtos derivados do leite, né? Também. Isso havia uma cobrança muito rígida do Ministério da Agricultura e
e depois isso começou até mesmo com os próprios queijos da canastra, muito consumidos no sul do país, São Paulo, Rio, e depois a indicação estadual, Sim. não é? O controle estadual, só podia vender no próprio estado, Sim. ou no próprio município. Tem também esse regramento. Né? Que tem um problema do famoso selo arte. Essa é outra discussão que a gente vai ter que aprofundar esse debate. Por exemplo, como a gente incentivar o selo arte. O selo arte ele tem uma facilidade porque ele flexibiliza e faz com que o pequeno produtor ele possa fazer a sua comercialização com seu selo sem ter uma exigência tão grande. E não tem limite da comercialização. Ele tem... Selo arte. O selo arte. E essa é uma... muito próximo daquela coisa da saída do produto artesanal, não? Não, exatamente. O artesanal sendo monitorado dentro das regras das boas práticas, por exemplo. Você manter as boas práticas, foi o famoso queijo canastra, que terminou desembocando, ele tinha também um pouco isso, e essa questão da regulamentação, ela é mais recente, apesar do selo arte ele ser antigo, mas ela foi mais regulamentada mais recentemente, foi aprimorada, mas eu acho que isso a gente pode dar aqui no Estado uma grande contribuição. Agora também tem, às vezes, um pouco de exagero quando o Estado interfere demais. Às vezes, um pé direito porque faltou 1 centímetro. Há coisas absurdas. Eu já tive a oportunidade de ver essa produção de produtos lácteos em Israel, e o pé direito das indústrias nunca foi da exigência do que se faz no Brasil. E tem CIF, e tem o selo de garantia dele lá, né, vendido e tal. Nós temos... Respeito. Então, é preciso que isso seja feito dentro de padrões técnicos, mas sem querer massacrar o pequeno. Verdade, também concordo. Tem muita perseguição nisso também. Tem muita controvérsia e isso pode ser um problema, que você termina... pode não ser intencional do técnico, mas pode ser por trás disso ter uma forma de querer direcionar para setores da média e grande produção, da média e grande empresa, e quem for pequeno não produzir. E eu acho que não, a gente tem que incentivar também. Porque isso vai valer muito a diversificação da economia, o do médio produtor, eles são essenciais nessa cadeia. No caso do mel, sobretudo, né? Porque você tem aí, você fala dessa questão da própolis, dos nossos manguezais. Bom, de Piaçabuçu a Maragogi, nós podemos ter aí o quê? Uma faixa de 6.000 hectares de mangue. É mais do que isso? Olha, essa é uma informação que nós estamos a tempo. Não, porque ela tem uma variação. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Não tem um dado ainda afirmativo. Por exemplo, existe uma discussão. Vou pegar uma informação sobre a Lagoa Mundaú, que você conhece bem. A Lagoa Mundaú, existe um questionamento se ela ali mais próxima a Satuba, qual é a vegetação que tem e se lá se produz. Até Fernão Velho... A vegetação dessa própolis aí tão famosa, indicativa da própolis vermelha de Alagoas, então ela não teria em todo o manguezal alagoano? Não, porque, por exemplo, às vezes quando a vegetação que é o rabo de bugio, que é uma vegetação característica do mangue, ela não É essa que sai a resina vermelha. Mas quando ela fica próxima ao mangue, mas não significa dizer que ela está disputando com outra vegetação, aquela que está na água. É lógico que o lençol freático o lençol freático ela ajuda nessa questão, a salinização também. Então, quanto mais você vai se distanciando, esse tipo de vegetação que a gente chama de rabo de bugio, ele começa a desaparecer. E na medida que ele desaparece, então você não tem, você pegar, vamos supor, em Satuba, um exemplo, lá para cima, já no final dela, onde ela tem pouca, talvez o nível de salinidade da lagoa vai diminuindo, porque ela é ali onde ela recebe toda a água dos rios. Então, com isso,
possível que a produtividade ou a própolis fica com a dificuldade da produção, porque a vegetação ela não se reproduz com facilidade, enfim, tem uma série de fatores. Você tocou agora num ponto básico nessa produtividade. Hoje, o que é que a gente tira de próprios vermelhos em quantidade hoje em Alagoas? É insuficiente para uma indústria, uma, duas ou três indústrias aqui? Muito pouco. Muito. Porque envolve duas coisas. A parte comercial, Esse aqui é o nó do problema. Nós temos um problema que é a parte comercial, como eu iniciei, é um produto com valor agregado muito alto. Você veja que ela tem um preço no mercado internacional quase chega 2 vezes ou 2 vezes e meia mais um valor mais elevado do que a segunda referência de próprios, que é a própria de Minas, né? Mas quem estabelece esses valores são praticados pela a sua composição, né? Quando alguém compra um vinho, eu costumo brincar isso o seguinte: eu compro um uísque, né? E o preço está lá estabelecido, tem uma regra para você estabelecer. Ninguém vai tomar o Odiate, como dizem champanhe. A mesma coisa, né? Você não tem champanhe brasileiro, você tem espumante. Espumante. Então, quando você tem uma determinada substância, como ela é registrada como alimento, e ela tem determinadas substâncias que ela é muito diferente das outras, do ponto de vista benéfico ao ser humano, então é isso um dos fatores que se calcula a importância que ele tem no mercado, e aí se estabelece um certo valor. E isso, todos os principais figuras dizem que nós ainda taxamos um valor muito menor do que em outros países, com própolis, estou falando no caso do própolis, muito aquém do nosso, com valores tais que, se for comparado ao nosso, a própria vermelha estaria num valor muito maior. E aqui eu pego um outro exemplo que os pesquisadores da Universidade do Ceará vêm se dedicando já há um certo tempo e comprovadamente já tem essa afirmação. Olha, nós temos uma vegetação que sai ali de Arapiraca e Palmeira acima, que se estende até lá em cima, Delmiro, Gouveia, até Mata Grande, por ali, e se estende, por exemplo, com Pernambuco, que é muito maior. Então, essa vegetação é uma vegetação chamada Jurema preta. Ela tem a Jurema branca e a Jurema preta. Essa Jurema preta, ela é utilizada muito nas comunidades indígenas, dos povos indígenas, para várias atividades. Ela, inclusive, é uma das plantas sagradas Nós vamos, inclusive, porque vamos chegar na questão do sertão, da produção também do mel, mas uma das coisas que eu gostaria de insistir é disso: seguinte: a nossa produção de própolis... 1 tonelada, é muito pequena. 1 tonelada. O anual, mais em torno disso. É muito pequeno. De própolis vermelhos. Eu lhe falei aqui que Minas Gerais só... Dificilmente ela passará disso no... não, ela tem condições. Ela tem condições. Isso é ampliar. Ela tem condições de... Tem. Muito. Você acha que a gente pode chegar a quantas toneladas de própolis vermelhos? Veja só. Aí você tem uma forma de viabilizar no mercado, os produtores e tal. Sim, porque, veja... Porque também a maioria de quem mora próximo à mangue não tem essa ainda formação de ser mas não só isso, porque tem muita gente... cultivador. Ele vai atrás do caranguejo, mas ele tem uma colmeia próxima. Mas não é só isso, porque, veja, alguns produtores, a área de mangue é uma área que é, como é que se diz, considerada como área que pertence à União, né? Proteção. E de proteção ambiental. Mas o acesso a ele não tem sido fácil, está entendendo? Por parte de apicultores, que não são proprietários. A maioria, então... Esse é outro problema que vai precisar da ajuda do poder público, Sim, é importante você falar, porque se é uma cadeia que precisa se desenvolver, né, que dificuldades, que obstáculos Sim, podem encontrar. Isso. Então, diferentemente de Minas... Porque se é uma área que fica sem
É área de proteção ambiental sem proteção. Isso. É isso? E alguns proprietários que, vamos supor, a área dele termina, tem um limite ali, depois vem um mangue, e a pessoa, se tiver acesso e quiser utilizar daquela área, não permite, bota dificuldade, e às vezes vai até a atitude de mandar retirar sob condição de mandar destruir tudo. Então, essa é uma prática que precisa ser resolvida. Isso é uma coisa que eu já venho colocando há muito tempo e que é preciso fazer uma reunião com nós produtores, né, as entidades, mas, como é que se diz, os produtores, as entidades da Marinha, do Patrimônio da União, junto com o IBAMA, o ICMBio, enfim, essa estrutura, a gente precisa provocar uma discussão que resolva essas dificuldades. Essa região norte, nós temos muitos problemas. Pelo lado de institutos que cuidam do meio ambiente, também vão fazer uma resistência à nossa... A gente diz nossa, porque a APS hoje ela está dentro do território nacional em toda parte, né? Mas alguns menos hoje, viu? Porque, veja bem... Existe, não? Não, alguns existem, mas outros não. Porque é o seguinte, é lógico que a Apis, que é uma abelha, que é uma abelha mestiça entre as abelhas europeias com a abelha africana, ela surge aqui no meio da década de 50, né? Mas ela, na verdade, ela surge aqui e ela hoje se expandiu praticamente e tomou conta também, entrou em vários países da América do Sul e já chegou na América do Norte. Ela surge na década de 50 aqui. E as nossas abelhas nativas, é lógico que uma abelha dessa, ela disputa com as nossas abelhas nativas, do ponto de vista de florada e tudo mais. São mais agressivas. Mas veja, na Amazônia ela praticamente não conseguiu entrar. Tá entendendo? A mata tem sido um entrave para ela entrar. Então, quando você chega na mata, na região amazônica, a abelha Apis, ela não está conseguindo entrar. Até agora, você tem muito mais lá abelha nativa ainda, né, na Amazônia, de que a abelha Apis. Então, ela, por si só, ela já é um empecilho para ela tomar conta e se expandir dentro da Amazônia. Lógico que você tem pessoas que devem ter levado de outros estados, você tem ali vizinho, o Pará, tem uma grande produção, mas quando ela entra o limite praticamente da mata propriamente dito, você vê que ela não avançou muito, ela fica por ali, quando chega no limite ela começa a se expandir para outras regiões. Então é tanto que ela entra em vários países na América do Sul, ela ultrapassou o México e entrou já nos Estados Unidos, né? Ela já está por lá. A nossa Apis aqui já foi se espalhando, já está por lá. Então, mas é uma abelha que é fantástica e a abelha como um todo, ela o impacto dela é positivo, porque ela ajuda na verdade, ela é que faz a polinização de cerca de 70% a 80% dos principais vegetações, né, da natureza, é ela que faz. Então, ela ajuda na vegetação. Você falou na questão da agricultura. Veja, hoje tem muitas culturas, como o café, né? O café, o melão, né? São produtos que estão muito interligados. Estou falando da fruticultura como tudo, mas eu estou dando 2 exemplos aqui que tem uma parceria com os apicultores muito grande. Por quê? Porque com essa questão, com a presença das abelhas, eles têm uma produtividade bem mais alta, aumenta bastante, sem fazer nenhuma outra prática a não ser a presença delas. Então, você tem mais flores fecundadas, então vai surgir daí, né, não só no café, mas também no melão, para exportação. E a qualidade, tá entendendo? É uma qualidade sentida, e é tanto que alguns produtores de café, e também dos produtores de melão,
Faz um consórcio nisso, né? Não, chamam e pagam Pagam. por apicultor para colocar. É muito mais barato do que mudar a formulação de uma determinada adubação ou seja lá o que for, uma prática agronômica, que a simples presença dela, ela faz com que tenha mais polinização, logicamente mais flores fecundadas e automaticamente a produção vai aumentar. Essa tem sido uma prática de vários setores, da fruticultura como tudo. Mas isso eu estou dando 2 exemplos aqui. Mas ela vai para qualquer um. Nessa questão da própolis, a Associação Uniprópolis tem uma pegada em cima de ampliar essa produção da própolis vermelha das Alagoas. Sim, lógico. Até para referenciar isso aí, porque você dá um valor a mais, né? Isso. Agrega um valor nisso aí. Já temos a iniciativa de empresas privadas, né, que tem uma intenção e já entra aqui no estado de Alagoas. Nós temos emenda parlamentar, o deputado Paulão recentemente colocou uma emenda que eu acho que nesses 30, 60 dias já iremos iniciar, e tem sido essa a nossa expectativa. Tem outros projetos para que a gente comece a aumentar. Eu falei aqui, o nosso potencial é tremendo, porque você pega de Piaçabuçu, Maragogi, repara a quantidade de áreas possíveis de produzir próprios e que a gente não está produzindo praticamente nada diante de vários fatores. E talvez fosse uma forma de ajudar a manter esses manguezais em pé, né? Porque Esse é a grande sacada. Esse é o grande desafio, né? Porque tendência da urbanização e ameaça que se faz de aterramento. Eu costumo brincar, dizer, eu não conheço outro setor que seja tão exigente e atento à questão da degradação vamos supor, da vegetação nativa do que um apicultor, um meliponicultor. Ele fica atento que é dela, ele sabe que se houver cada vegetal daquela vegetação que for destruída, é a diminuição da produção dele. Exatamente, é o que eu vim dizendo aí. Esse desastre ambiental que a Braskem proporcionou, ela nessa retomada, nessa recuperação, né, a margem da lagoa deveria ser estudada e discutida, inclusive pelos órgãos ambientais e pelo próprio governo, em geral, prefeitura, sobretudo, né? Toda essa área aí que deixou de ser habitada por conta do próprio problema do desastre das minas, da mineradora, que os manguezais florescessem cada vez mais na área, né? Já que tem ali uma proporção de salinidade muito grande, muito grande. Então, dentro da cidade, você viabilizar para quantos? Porque se a gente tem tanta gente na Bolsa Família, quantas pessoas poderiam, né, transitar para oportunidades dessas, sendo preparadas, sendo formadas? Isso é uma questão... Se é da Lagoa Mundaú, por exemplo, nós temos, se a gente for avaliar hoje, deve ter perto de uma centena de pessoas já trabalhando com próprio, só nenhuma lagoa. Né? Isso é um sinal de que essas pessoas não vão querer destruir os manguezais, né? Então, um bom sinal para a cidade, para a lagoa tão ameaçada, né? Como a Lagoa Mundaú, pode ser aquela história de fazer do limão a limonada. Sim. Né? Agora, uma das coisas que a gente tocou pouco, falou muito menos, foi que é possível também trabalhar a nossa abelha nativa, né? Que é algo que não é tão pela produção, ficou no aspecto apenas folclórico da tradição de alguns proprietários, de algumas pessoas, de alguns produtores, de ter a sua colmeia, mas há hoje um mercado grande nesse sentido, né? Exatamente. Eu há uns 3 anos atrás, ou mais, eu acho que uns 4 anos atrás, foi realizado na Bahia, lá na área do feijão, um encontro de criadores de abelha sem ferrão, só abelha sem ferrão. E eu imaginei, eu digo, não, eu vou chegar lá, vou encontrar umas 40, 50 pessoas, isso só da Bahia. Não imaginava isso, de ser o que foi uma atividade em nenhuma determinada localização
né, onde se produz muito feijão. E, para minha surpresa, quando eu chego lá, tinha 400. Só de uma região, na Bahia. Agora mesmo vai ser realizado um segundo evento aqui, já próximo a Salvador, né, que vai ser realizado um outro evento de porte. Esse aí pode ter um calhamaço de gente, com muitos trabalhos de doutorado, de pós-doutorado nessa área de meliponicultura. São as abelhas nativas, sem ferrão, nossa, aqui do brasileiro. E o fato interessante, quando eu estive lá, foi a presença de muitos representantes da cozinha de redes hoteleiras. Gastronomia, né? Eu fiquei, Do agridoce, né? eu fiquei impressionado com a quantidade de hotéis famosos. E aí, o que aconteceu nesse evento? Eu fiquei impressionado porque no evento teve várias demonstrações e tal, e eu tive a curiosidade de perguntar a um deles, né? Tem uma rede famosa aqui no Brasil, hoteleira, e perguntei a ele por que ele estava usando aquele produto e não usava outro produto. Ele disse, porque... Mel da Apis, né? Por exemplo, o mel da Apis. Aí ele disse, olha, porque nós passamos quase 6 meses fazendo degustação desse produto. As pessoas iam para lá, para o restaurante do hotel, e tinha como cortesia o agridoce, por exemplo, ou determinado alimento lá que eles colocavam para a pessoa colocar uma nota de 0 a 10. E a surpresa deles é de que a aceitação desse produto era fantástica. Ele disse, e hoje nós temos nos restaurantes da rede, dos hotéis, já existem pessoas que já são, como se diz, freguês, né? Já consomem, frequentam o restaurante do hotel em função deles terem adotado na culinária, ou seja, na receita dele, o mel das abelhas nativas. Mas aí geralmente você diz, mas abelha nativa não dá mel, a quantidade é muito pouco, não ganha dinheiro, é assim? Né? Eu acho que você presenciou o Rogério, ele é para mim, uma grande referência de pesquisador e produtor assim, do país, né? O Rogério é um baiano e ele esteve aqui recentemente, eu acho que uns 2 meses atrás, nós trouxemos o Rogério aqui em Alagoas. E ele costuma sempre dizer, olhe, engana-se, né? Os custos para você montar um meliponário, eles são bem menores do que os custos para montar um apiário. Você não precisa de toda as EPIs e tal. E o resultado, quando você faz o somatório, você vai ver que os valores, por exemplo, de um quilo de mel, né, que você tenha no processo de comercialização, um valor 10, 15 vezes mais do que o mel da Apis. Então, é isso, quem tem várias alternativas e a produção, você aumenta a tua escala em função da quantidade de comércio que você pode ter na varanda do seu apartamento, na varanda da sua casa. É isso que eu ia falar também, né? Tem muita gente que está deixando de se preocupar com um animal que dá mais trabalho e se preocupando em ter uma colmeia, uma abelha sem ferrão lá. Diferentemente... Agora você também em volta tem árvores. Se for mais ou menos com a cidade, selva de pedra, não dá. Não, mas eu estou dizendo isso. Diferentemente da Apis, que você tem que ter uma distância mínima, né? Geralmente pela... Sim, pode criar a abelha... a abelha Apis. Mas as melipônias hoje, você já tem várias experiências nesses condomínios aí que tem utilizado dentro, interessante, eles botam as colmeias dentro de casa com saída por dentro da parede, entendeu? Então, vários locais onde você está na sala e cheio de colmeias na sala e pronto, o cara quer ali mesmo, elas
tem uns furos pela parede em cima, elas fica aquela coisa bem bonitinha, são caixas. E tem gente que bota no jardim, tem gente que bota na varanda, então. Vai ver que chamaram o arquiteto. Chamaram o arquiteto às vezes. Então, mas essa produção, será que daqui a pouco nós vamos ver? Porque a gente vê muito sempre nos programas agrícolas, preço do boi gordo, preço do porco e o preço do quilo de mel. Esse é o desafio. Isso é que precisa tem a associação crescer e viabilizar-se nesse porque... Claro que o Estado, que o governo, as políticas públicas têm que serem voltadas para isso. O Brasil está criando aí uma agência nesse. Eu acho que vai dar uma grande contribuição na questão da criação das abelhas, seja ela nativa, seja ela as abelhas apis, né? Essas abelhas europeias com a abelha africana, mas eu acho que vai dar uma grande contribuição, até porque o foco, né, da agência, ela vai estar não só preocupado com a apicultura, mas vai estar com projetos na área de piscicultura, na área de aquicultura, e tem muita coisa que está muito próximo, né? Está muito próximo. É lógico, por exemplo, aqui que a gente iniciou, existe um canal do Sertão que a gente está lá, com pouca utilidade, eu diria assim, e com um projeto simples a gente pode simplesmente, aonde já tem água, 132, 134 quilômetros, né? Você tem um potencial de produção de mel, de pólen e de própolis fantástico. Sim, nós estamos falando de pólen também, que é um alimento, né? Que tem fantástico. E tem um preço alto, né? Porque a produção é pequena. Se você chegar aqui na Fernando de Lima, por exemplo, você pode encontrar, ou em qualquer uma dessas lojas aí, o valor do pólen altíssimo. Eu encontrei há poucos dias atrás e fiquei abismado. Um quilo a R$260, o quilo de pólen. Tem um valor nutritivo fantástico, é proteína pura. E esse projeto do Canal do Sertão, ele vai ser para ontem, Mário? Como é que... Não, está sendo trabalhado? É importante, porque é aquele negócio. O sertão pode dar como acontece no Piauí, porque Alagoas não tem essa produção, não é? Nós tivemos o primeiro contato já 2 conversas com o secretário de Recursos Hídricos, que é o responsável pela administração do Canal do Sertão, e quinta-feira agora nós fomos chamados pelo vice-governador, né? E nessa conversa ele inclusive relata da importância da agência, né? De que vai dar uma nova, pode-se dizer, uma nova dinâmica nessa questão da atenção da apicultura, mas o centro da discussão foi o problema os desafios que nós temos para superar na própria vermelha e o potencial que nós temos em torno do Canal do Sertão, que é um potencial fantástico, né, e que não pode estar perdendo muito tempo com isso. Porque o grande problema do sertão em algumas áreas é a ausência de água para as abelhas, né, em determinado momento. E floração, né? E ela pode, com isso, seca é um desafio, né? Porque na verdade é o seguinte, com esse método que como eu lhe falei, é um trabalho desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, que com a quantidade pequena, muito pequena, de água, você pode transformar a vegetação nativa, não precisa plantar nada, ela já está lá, entendeu? E você fazer simplesmente você fazer uma distribuição de água, né? E fazer com que tenha aflorada o ano todo. Parece que tem muita jurema em torno do canal, né? Exatamente ela. Ela, inclusive, tenta invadir o canal. Isso. Então, aproveitar do que já tem e fazer com que ela aplique, você use de uma técnica simples, né? Onde ela tem florada praticamente o ano todo, modifica aquele período de ficar dependendo só da chuva, né, da vegetação da chuva lá do sertão,
mas você tendo o Canal do Sertão já ajuda. Além do mais, como você falou, por ser na região do sertão e ter uma temperatura mais elevada, a temperatura interna da caixa ela não pode variar muito acima de 32, 34 graus, e por isso que ela precisa de muita água. E ali, estando perto, a 500 metros, 1 quilômetro de distância do canal, ela pode fazer isso, buscar alimento e buscar água para ela manter a temperatura interna. E se há muito uma variação, ela diminui a postura, né? Ou a maioria, a reprodução fica limitada em função dos ovos que ela não consegue eclodir, por causa da temperatura que está ou baixa ou alta, e isso pode trazer alguns problemas. E nesse caso, essa experiência, essa prática que nós pretendemos adotar é resolver esse problema da região, porque quando você chegar, você vai ter produção de pólen e própolis durante praticamente boa parte do tempo. Quando começarem as chuvas, né, no sertão, que vem uma vegetação e uma florada muito rápida, você vai encontrar os enxames tudo forte e a produtividade, com certeza nós podemos, na pior das hipóteses, duplicar por caixa. Quer dizer, o canal pode ser indutor da manutenção das colmeias. Tenha dúvida, poderemos transformar aquilo ali num grande potencial de produção de mel, pólen e própolis da Jurema Preta, uma coisa fantástica. Então não vai ser mais a ema no tronco do Jurema, não, vai ser a abelha, né? Para produzir, nesse caso, a própolis verde, né? Seria a própolis da Jurema Preta. Já seria uma... que ela dá meio verdeada. Tem alguns que ela dá verde e outras ela dá outra. Aí seria da Jurema. Da Jurema. E a Jurema tem outras propriedades, né? Ela já tem sido estudada pelo pessoal do Ceará, também o pessoal da USP já tem interesse aqui, de Alagoas já tem estudos sobre ela, né, tanto a Uneal como a Uncisal, eu acho. A UFAL também já vem começando a estudar. O doutor Ticiano é um baluarte, é um lutador aí nessa área de pesquisa sobre a própolis e está muito interessado e vem aprofundando esses estudos para que a gente tenha abrir esse novo potencial de produção no estado de Alagoas. Então, isso aí pode ser o indutor daquilo que hoje é o foco principal, porque se vê muito a preocupação de preservação da floresta amazônica, o indicativo da Amazônia e da floresta, né? Mas não se vê que isso você pode também preservar a caatinga nossa, né? Que tem servido de lenha para carvão, uma série de outras coisas. E a Jurema Preta é uma das mais atingidas para lenha. Né? Se o cara entender que dá muito mais dinheiro do que isso, é a questão da economia, né? Como viabilizar isso. Se ele souber que um pé de Jurema ele pode dar muito mais dinheiro que ele botar e transformar em lenha, ele pode ser naturalmente... Ele não vai gemer como a ema, né? Ele vai rezar para manter o pé de Jurema em pé, né? Nessa questão. Veja, no Canal do Sertão já tem cerca... Mas tudo isso é uma cultura, né, Mário? Porque, por exemplo, tem que induzir também as nossas crianças, escolas, ao consumo desses produtos. Sim. Né? Isso, aí é onde entra o Estado, onde pode ajudar em muito. Também. Né? É verdade. Porque essa questão que a gente está falando, nós já temos autorização do poder público de cerca de 1.250, me parece, algo próximo disso, de pessoas que já têm autorização, já podem utilizar aquela água, já tem autorização para isso. Então, só pegar essas pessoas, aqueles que atinjam esteja dentro do padrão da agricultura familiar, esses poderão ser beneficiados. Tá ótimo. Então, vamos produzir mel, vamos produzir própolis vermelha das Alagoas e vamos diferenciar a nossa economia com essa perspectiva da economia verde. Obrigado pela sua participação aqui, Mário. Eu é que agradeço.